Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, uma noite de muitas bênçãos, nessa noite de sábado, hoje dia 16/7, que o Senhor possa uma vez mais falar aos nossos corações. Peço que você curta o vídeo, se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal. E sobre o aconselhamento, o projeto de aconselhamento, o e-mail para o projeto, para mais informações, está fixado no primeiro comentário. A palavra de Deus, ela diz assim em Isaías, capítulo de número 27, versículo 2 e versículo 3. Naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto. Cantai-lhe, eu, o Senhor, aguardo e a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia aguardarei. Quantas vezes eu já tirei do Senhor palavras, que tinham essa expressão naquele dia. E eu confesso que era um misto de sentimentos, porque além de ser uma promessa, e essa era a parte boa do texto, da palavra, de que Deus faria alguma coisa, de que um dia chegaria, ou o dia chegaria em que Deus mudaria algo na minha vida. E isso era algo maravilhoso, a promessa, a certeza de que haveria uma intervenção divina. Porém, como eu falei, é um misto de sentimentos, é uma dualidade, porque também não determina um dia, diz, naquele dia. E o Senhor inúmeras vezes fala dessa maneira conosco, naquele dia, ou dias virão. Só que a nossa ansiedade, e é natural a ansiedade humana, ninguém quer viver lutas, ninguém quer passar por elas. Se pudéssemos escolher que elas terminassem o quanto antes, terminariam para ontem. Então, de fato, há uma dualidade, há um misto de sentimentos nessa expressão naquele dia. A certeza da vitória, a certeza de uma promessa, a certeza de que algo vai se cumprir, porém a incerteza do quando. E só o Espírito Santo consegue trabalhar em nós essa expressão que é muito utilizada na Bíblia, como algo que Deus mudará, que Deus estabeleceria no meio do povo de Israel, aqui no texto, mas que estabelecerá no nosso meio, na nossa vida. É uma palavra para um tempo futuro, que mostra uma fidelidade de Deus e mostra uma recompensa que viria em algum momento. Então Deus hoje, nessa noite de sábado, Ele diz para você, naquele dia, porque existe uma promessa. Ele mesmo é quem tira toda a ansiedade. Ele mesmo é quem cuida do teu coração. E o texto segue dizendo, naquele dia haverá uma vinha. E essa plantação, a vinha, ela é muito comum. Ela era algo bem comum para Israel. Era uma plantação que, ao longo da nossa leitura bíblica, a gente vê diversas vezes essa expressão, ou essa palavra, ou a vinha sendo empregada, ou sendo utilizada. E o Senhor aqui, Ele faz menção a uma vinha. A vinha, o fruto da vide, que era o vinho, era aquilo que alegrava o coração dos homens. E é o que alegra ainda hoje. Mas era aquilo que alegrava aquele povo, aquela nação. Era o fruto que vinha da vinha. O que nos alegra na presença de Deus é a ação do Espírito Santo, é o agir dele. Ele é o vinho tinto, ele é aquele que alegra o coração da sua igreja, ele é aquele que alegra o coração do seu povo no meio das angústias e das tristezas. Ele é. Então a vinha é um projeto do Espírito Santo na nossa vida. E o Senhor, nesse texto, Ele diz, naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto. A promessa de que um projeto do Espírito Santo se cumprirá na nossa vida. Alegrará a nossa jornada, alegrará a nossa vida, mudará a nossa história. E o texto segue dizendo, cantai-lhe. Uma expressão de adoração. Uma expressão de gratidão daquele que almeja estar nessa vinha, de viver essa experiência, daquele que conhece essa vinha e vive o fruto dela. Essa é a alegria que nós temos. De mesmo passando por dificuldades, nós temos uma promessa, e por isso nós cantamos ao Senhor, e por isso nós rendemos a Ele glórias e aleluias, porque o louvor, meus irmãos, o louvor é um ato de fé. Louvar a Deus após receber um milagre é muito fácil. Difícil é louvar a Deus por aquilo que Ele ainda nem sequer fez. Difícil é louvar ao Senhor pelas promessas dEle, pela certeza de que em algum momento elas se cumprirão. Naquele dia,
Naquele dia, diz o Senhor, haverá uma vinha e um vinho tinto, cantai-lhe. E aí o texto diz, eu, o Senhor, aguardo e a cada momento arregarei. O cuidado de Deus é real. Talvez você não consiga ver de uma maneira nítida, talvez te falte hoje esse discernimento, mas Deus tem cuidado da sua vida. Eu admiro as pessoas que dizem, olha, Deus não fala comigo. Deus não fala como o homem fala. A metodologia de Deus não é a metodologia humana. Guarda uma coisa no seu coração. Deus usa muito um método de falar. Deus fala demais nas entrelinhas. Deus fala demais nas coisas que acontecem na nossa vida, nas coisas, nos nãos que a vida nos dá, nos sim, nas portas que se abrem, mas também nas portas que se fecham. Deus fala demais nos pequenos livramentos, nos pequenos detalhes e nos grandes detalhes. Deus fala demais nas coisas que acontecem na nossa vida. Esse é o cuidado. Eu, o Senhor, aguardo. A cada momento arregarei. Deus é quem tem regado as nossas vidas. É Ele, são as bênçãos dele que vêm do céu, que regam. É Ele quem opera, é Ele quem sustenta, é Ele quem renova. E aí o texto diz, para que ninguém lhe faça dano. Por que eu vou temer o homem? Por que você tem medo do homem? A proteção do Senhor, ela é real. Mal algum pode prevalecer contra nós, porque o Senhor cuida de nós para que ninguém nos faça dano. Davi diz, o Senhor é a minha luz. A Ele eu temerei. De quem eu temerei? De quem eu me recearei? É o Senhor quem tem nos guardado. É o Senhor quem tem cuidado da sua vida. E aí o texto vai dizer, de noite e de dia aguardarei. O Senhor diz isso. De noite e de dia eu guardarei a minha vinha. A noite fala do momento de incertezas, onde os olhos não enxergam nada, não há discernimento entre o bem e o mal. Nesse período, o Senhor nos guarda. O dia fala do sol, das lutas, das provações. Nesse período, o Senhor traz o refrigério, o renovo, o consolo, o fortalecimento. Deus te guarda de noite e de dia. O Senhor te guardará. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua entrada e a tua saída. O Senhor, é Ele quem te guarda. Ele é a tua força e a tua direita. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor guardará a tua alma desde agora e para sempre. Amém. Descansa naquele dia. Há uma promessa, há um projeto, há algo determinado de Deus para a sua vida, que se cumprirá no tempo dele, não no teu tempo, não no seu momento, não na sua hora, não da sua forma, mas da forma do Senhor, no tempo do Senhor, do jeito do Senhor. Quando Ele disser, entrega a minha serva, dá ao meu servo a bênção que eu reservei, entrega o milagre pelo qual ele tanto orou, pelo qual ela tanto orou. Quando Deus der a ordem, nada, nem ninguém impedirá o agir de Deus, e você receberá o seu milagre. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.